Olá! Chegamos à aula 3. Essa aula, em conjunto com a aula 2, forma assim, a base para o estudo de estrutura de dados. Eu procurei detalhar o mais que pude nessa aula, uma vez que só tenho 50 minutos. Vamos tentar. Atenção aos temas principais dessa aula. Compreender o uso das estruturas heterogêneas definidas pelo programador. Definir e declarar estruturas heterogêneas localmente e globalmente. Identificar que tipos de elementos podem ser membros de uma estrutura. Implementar programas usando estruturas. Construir funções usando estruturas heterogêneas. Muito assunto, que nós vamos ver na aula de hoje e que complementa, como eu disse, a aula 2 e que será necessário para as outras demais 8 aulas, Vamos direto ao assunto, porque não tenho tempo a perder. Hoje você vai conhecer Struct, registro em algumas linguagens de programação. Coloquei um conceito assim, que abrange mais ou menos tudo que eu quero que vocês saibam sobre Struct, Uma estrutura, Struct, é um conjunto de elementos, na maioria das vezes de tipos diferentes, podendo ser variáveis simples, matrizes, outras estruturas e até funções. Cada elemento da estrutura é chamado de membro ou campo. O agrupamento desses elementos segue uma lógica definida pelo programador. A esse conjunto é associado o nome. E aí construímos um novo tipo de dado. Então vamos ver como é que a gente define a Struct. A palavra Struct, com letras minúsculas, seguida do nome que nós temos, seguida do nome que nós vamos dar a essa nova estrutura, sendo esse nome com as mesmas regras de todas que nós aprendemos lá em algoritmo, letras, algarismos, o caractere underline. Um par de chaves para envolver todos os identificadores com os respectivos nomes e um ponto e vírgula final. Este é o modelo, essa é a sintaxe que você vai ter que fazer. Por favor, evite esquecer o ponto e vírgula, tanto é que daqui diante eu coloquei ele em vinho para chamar mais atenção. Esse é um exemplo não físico, porque na memória a locação é contígua, mas que dá a impressão do que é uma estrutura. Aqui está um exemplo onde o nome dessa estrutura é data e ela tem 3 membros, também chamados campos. Elegantemente membro, campo não. O primeiro membro, dia, o segundo membro, mês, o terceiro membro, ano. Bom, o que acontece? Como é que eu defino isso? Tendo em vista aquele modelo, como é que a gente faz isso? Então vamos ver. Eu começo pela palavra Struct. Daí, nesse caso, o nome é data. Eu escrevo data. Pressiono Enter. Abro chaves. E aí vou definir os tipos de cada um desses membros. Como todos são inteiros, dia é um número inteiro, mês é um número inteiro, ano é um número inteiro, eu posso de uma vez só declarar os 3 membros. Pressiono Enter, fecho chaves e não esqueço do meu ponto e vírgula. Está definido a Struct Data. De hoje em diante, você tem um novo tipo de dado, que é data. E que você pode usar a data para nascimento, a data para admissão, a data para a saída do emprego, a data de que você foi aprovado no serviço público, que tomou posse. Bom, essa Struct vai servir para muitas coisas. E a grande vantagem é que nós temos 3 variáveis dentro dela, coisa que ficava, assim, quando a gente não aprendia Struct, a gente tinha muitas variáveis. Aqui não, nós temos uma única variável que é do tipo Struct. Aqui um outro exemplo, onde eu tenho uma Struct com o nome produto. E ela tem 2 membros, também chamados campos. O primeiro membro é um vetor de char, veja, totalmente diferente. A outra tinha todos os tipos iguais. E o segundo membro é um float. Então, veja bem como é que nós vamos definir essa Struct. Começamos pela palavra Struct escrita em letra minúscula.
Pressionamos espaço, escrevemos produto. Pressionamos Enter, abrimos chaves. E aí definimos, a ordem não importa. Eu estou colocando a ordem pelo desenho, mas se você quisesse começar com valor, sem nenhum problema. Aí, como é um vetor de chá, eu digo chá, nome prod, que o membro já estava com esse campo aqui, quando me deram a struct, então eu fiz assim. 21, achei que o tamanho estava bom para o produto. Lembrando que sempre 1 é retirado por contrabarra 0. Essa barrinha aqui, ó, vermelha aqui, que está chamar a atenção para ele, né? Que é o finalizador, o terminador, o nulo. Depois eu pressiono Enter e declaro o outro membro, que é um float, que é valor. Pressiono Enter, fecha a chave. Toda struct, na hora da definição, tem seu par de chaves. E por último, o ponto e vírgula, em vermelho, para chamar bastante atenção. Bom, mas é claro que se eu mostro para vocês structs já bem definidas, todo mundo vai achar muito fácil. E aqui nosso colega acha que é fácil, ele gostaria de partir de um momento anterior a esse. Aquele onde eu tenho uma ficha, o médico tem a ficha, o dentista tem a ficha, o departamento pessoal tem a ficha. Então ele pede um momento anterior a esse, e é exatamente isso que nós vamos apresentar agora. Eu dou esse exemplo de 2 fichas, né? Atenção, aqui de um paciente. Nome do paciente, altura, peso, IMC, classificação e telefone. Eu escolhi esse porque toda vez que eu peço para fazer uma função, parece que vocês sabem tudo sobre IMC, e IMC é a primeira função que vocês trazem, né? Porque IMC está muito aí na internet. Então eu escolhi esse para vocês. Aqui está a ficha. Eu quero saber daqui como eu vou para a struct. Então eu sugiro algumas perguntas. Que nome você quer dar para essa struct? Né? Você pode dar paciente, você pode dar saúde, você pode dar pesquisa, né? Quantos membros tem? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se fosse 6 campos, falaria uma pessoa leiga que não fosse da nossa área. Então, 6. E todos eles são do mesmo tipo? Quer dizer, tudo é inteiro, tudo é real, tudo é char? Não, não são. Porque eu tenho o nome do paciente, que é um vetor de char, e eu tenho a classificação. Olha, obesidade mórbida. Olha, você tá bom, tá sarado, tá muito bom, tá normal. Ó, você tá com sobrepeso, né? Quais os tipos que estão aqui? Então, aqui na tela seguinte, eu dei o nome de paciente, né? Já que era um médico, o médico geralmente vai chamar de paciente. Eu disse que eu tenho 6 membros, vocês podem contar que são 6 membros, não são todos do mesmo tipo, e falei que eu tenho um char, eu tenho um float, eu tenho um long, long int. Lembrando que a gente já falou de long, long int, justamente assim, porque é um número muito grande, né? E eu prefiro isso para o telefone, né? Do que usar o vetor de char. Então você pode falar, digite o número do telefone sem nenhum separador, como a gente faz na internet, né? Então o long, long int vem para o meu telefone. Bom, e agora? Agora vamos começar. Coloquei aqui embaixo, miudinho, para a gente ficar sempre atento. Que nome vou dar? Bom, o médico deu paciente, então eu vou escrever paciente e vou dar enter e abro chaves. Agora eu vou começar. Geralmente a gente segue a sequência, mas não é obrigatório. Então lá vou eu. Vai ser char, nome PAC, né? Ninguém falou, eu resolvi botar nome PAC. Botei 31 caracteres, porque na verdade o nome com 30 caracteres é a média. E aquele 1 é aquele que ele pega para o finalizador. Classificação é aquele do normal, abaixo do peso, sobre do peso. Achei que 20 caracteres estava bom, né? Bom, não tinha mais nenhum char, né? Só tem eles dois, que é esse daqui e esse daqui. Passei com certeza para o float. Bom, float tinha 3. Altura, que eu não sou obrigada a colocar, porque na ficha está escrito altura, que eu sou obrigada a colocar altura. Eu coloquei alt, peso e IMC. Resolvi colocar IMC em letra maiúscula porque chama mais atenção. E depois, finalmente, o long, long int do telefone. Fechei a chave, botei o ponto e vírgula. Agora sim. Então eu saí da ficha e defini. Agora eu estou dentro da programação. Quando eu crio esse novo tipo de dado, que é o tipo de dado paciente, assim como eu tenho um inteiro, assim como eu tenho um real, eu estou criando um novo tipo. Um tipo que tem 6, né? 6 membros. Quer dizer, é como se fossem 6 variáveis separadas, agora são todas agrupadas, né? Vamos para uma outra ficha, agora falando de professor, sou eu, coloco lá o nome do aluno, né, que seria o char, eu coloco a matrícula que da Estácio, que é uma que a gente falou lá na aula de funções, que ela é muito grande, então long, long int, o telefone também vai ser um long, long int, a disciplina vai ser um char, né, a turma vai ser o número inteiro, porque é 302, 303, é assim que tem, e tem o 4 float, né, então, com o nome que você vai dar, eu daria aluno. Quantos membros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São todos do mesmo tipo? Não. Então eu chamei de aluno mesmo,
Aqui tem 9 campos, como a pessoa leiga falaria, e nós falamos 9 membros. Deu todos os tipos que vão aparecer. Agora eu vou sair do papel para dentro da máquina. Vou definir a struct. Começo com a palavra struct em minúsculo, coloco o nome aluno, porque eu dei aluno, coloco o abre-chaves, escrevo o que eu quiser, na ordem que eu quiser. Eu comecei com certeza pelo chá, chamei nome ao, nome de aluno, disciplina, botei 21, né? Achei que também seria menos. Long int, coloquei para matrícula e para o telefone, que é que ele consegue até 19 dígitos, né? Quer dizer, tá bom demais, né? Para o telefone e tudo mais. E coloquei float, as 4, AV1, AV2, AV3 em média. E botei int turma, porque a turma é só isso. Eu sou da 302, eu sou da 303, né? Então não existe letras aqui na Estácio. Bom, fechei com a chave e o ponto e vírgula. Definida a struct, né? Passo a passo, como me pediram, tá? Passo a passo, mais passo a passo não posso colocar. Onde se define uma struct? A struct é exatamente igual à função. Ela pode ser definida antes de todas as funções, para que todas as funções possam usar esse novo tipo, e aí a gente diz que ela é uma struct global. Ou pode ser colocada dentro de uma única função, dentro da main somente, ou dentro de outra, que a gente diz então que ela é uma função, é uma struct local. É muito mais difícil. Geralmente a gente define uma para que todos escutem, né, que todos ouçam, que todos a vejam, né? A gente define como global. Como se declara uma variável? Porque, Anitta, quando eu aprendi lá em algoritmo, tinha assim, o tipo int, o tipo float, o tipo char. E agora que você criou esse novo tipo, como é que você faz? Da mesma maneira. Ora, definindo e declarando. Aqui está a struct, né, já definida. Uma vez que ela esteja definida, globalmente ou localmente, olha só como eu faço a linha. Nome da estrutura, espaço, o nome da variável. Ao invés de usar int, usar float, usar char, vai ser essa. Preste atenção. Declarando com tipo definido pela struct. Aqui está um exemplo da struct data, que a gente viu lá na frente. E daqui, ó, tipo, data. Esse é o tipo, você criou esse tipo, né? Então agora você pode usar no seu programa o tempo todo, né? Se você colocar globalmente, todas as funções podem usar. E aí eu coloquei, ó, vou ter 2 variáveis desse tipo de estrutura. Uma de nome entrada, outra de nome saída. Que pode ser data de admissão, data da saída do emprego, né? Então veja, adeus int, adeus float. Claro que entrada tem um int, dia, mês, que a gente vai ver. Mas agora eu criei um novo tipo. Esse é um momento muito importante, porque a gente vai precisar definir novos tipos em todas as nossas aulas, né? Então, muita atenção. Às vezes eu vejo, Anitta, que a gente define, como está aqui, e logo depois já declara. É normal? É errado? Não, depende, né? Se você vai definir localmente, você pode fazer isso. Mas globalmente não. Globalmente ela vai estar definida como anterior e dentro de cada função a gente vai colocar o nome dela e as variáveis que a gente vai criar. Mas eu posso também definir assim, né? Definindo junto com a declaração. Está aqui um exemplo do struct produto, que nós já vimos. E eu posso então, antes de colocar o ponto e vírgula, relacionar 2, 3, 4, 5 variáveis. Isso a gente faz quando é uma definição local. Se é global, a gente não faz isso. Usa aquele outro modelo, depois, né, da declaração. Bom, nós também temos uma struct anônima. Não é muito usada, mas você precisa saber como fazer essa declaração. Nela é obrigatório a definição e a declaração estarem juntas, já que ela não tem um nome. Então, na hora que você fizer a struct anônima, que vai ter o mesmo valor das outras, né? Só tem uma diferença. Ela acontece naquele local, né? Globalmente, eu posso colocar, mas aí ela vai ser uma struct global. A aplicação é pouca, né? Mas, de qualquer maneira, vamos a um exemplo. Declarando obrigatoriamente. Então, tá aqui, ó. Vamos imaginar ABC. ABC são 3 valores que eu posso calcular o volume de um cilindro, o volume de um prisma, né? Tudo que for tridimensional. Então, é uma estrutura interessante. Eu posso, então, colocar figura 1, figura 2, figura 3, e quando quiser saber o volume delas, eu já tenho esses dados dela, né? Nesse caso, tem que estar relacionado, por exemplo, cilindro, pirâmide, tem que estar relacionado, ou figura 1, como eu coloquei, figura 2, todas aqui. Não tem como usá-la separadamente, porque ela não tem nome. Se ela não tem nome, não tem como a gente colocar o tipo, figura 1, figura 2. Essa é a nome, quase você não a vê. Bom, mas muito bem, Anitta. Eu agora criei um novo tipo, né, aqui, por exemplo, esse daqui, data, né, onde ele tem 3 membros.
Como acesso cada um desses membros? Bom, em primeiro lugar, vamos declarar uma variável. Estou declarando, o tipo dela é data e o nome dela é entrada. Como é que eu acesso? Quer dizer que entrada tem 3 membros, como se fosse 3 variáveis dentro dela. Isso mesmo, como se fosse 3 variáveis dentro dela. Como é que a gente faz esse acesso? É muito simples. Você vai colocar o nome dessa variável, separado por um ponto, o nome do membro. Então, se eu tenho 3 membros, eu coloquei entrada, ponto, dia. Depois, no outro membro, entrada, ponto, mês. Depois, no outro membro, entrada, ponto, ano. Olha, tem muito mais sentido do que a gente jogar 3 variáveis, dia, mês e ano. Ah, Anitta, dia, mês e ano o quê? Ah, é da data de entrada, da admissão. Dia 1, mês 1, ano 1, é da data de saída. Quer dizer, é uma coisa estranha, né, não? Por que o nome principal não seria entrada, admissão, saída, né? E os membros é que definiriam o dia, mês e ano. Observe que esse ponto, eu coloquei assim bem destacado em vermelho, não precisa ser em vermelho, né? É um pontinho normal, mas só para chamar a atenção, que você vai ligar o membro ao nome da variável com um ponto. Ah, eu vi uma vez com a seta. Isso é lá na frente, lá na aula 9 a gente vai ver com a seta quando a gente falar de ponteiro. Aqui, por enquanto, é com um ponto, tá? Atribuindo valor a um membro da estrutura, né, da struct, na declaração. Então, vamos ver o produto aqui. Coloquei aqui. Nesse caso, eu defini e declarei uma variável de nome produto que tem esses 2 campos. Olha só um exemplo para vocês, quando eu passar algum exercício, ou o professor passar algum exercício no fórum, e você quiser testar rapidamente seu programa. Olha, exatamente como a gente fez lá com matrizes. A gente coloca o sinal de igual, abre aspas, o que for vetor de char virá entre aspas duplas, o que for char de um caractere virá entre aspas simples, e o que for dinheiro ou idade serão números normais, tá? Então, veja bem, coloquei em vermelho para chamar a atenção. Então, com sinal de igual e entre chaves você relaciona. E ele vai pegando na ordem da declaração. Aqui vai ser obrigado a colocar na ordem, porque se ele definiu este campo, o primeiro que tem que aparecer é este campo. Se ele definiu esse campo, o segundo que tem que aparecer é este campo. E ele vai atribuir certinho, tá? Atribuindo valor ao membro. Eu dei outro exemplo daqui. Ah, Anitta, esse é o mais comum? Particularmente eu acho que esse é o mais comum, porque quando eu defino um tipo, prefiro que seja globalmente. Então eu coloco fora de todas as funções. Dentro da função main ou dentro de qualquer outra função, pode aparecer uma linha dessa. Então, se eu quiser testar várias funções, isso eu coloco na main. Mas dentro de uma outra função, pode ter o tipo data com outra variável. Então, é mais comum esse do que aquele outro. Porque aquele outro tem que ser localmente. Localmente é complicado, né? Porque só ela vê. Mas a gente também pode atribuir valores que a gente viu lá em algoritmo, não só com comando de atribuição. A gente pode atribuir através da entrada de dados. Escolhi a struct aluno, que tem um monte de coisa aqui para a gente ver, né? E declarei aqui aluno 1. Se eu quiser acessar, entrar com valor da V1, valor da V2, eu vou usar o CIN, lembra? Então, mas vai para onde? Ele vai para dentro de uma variável. Qual é o nome dessa variável? Aluno 1. Sim, mas aluno 1 tem 9 membros. Qual deles eu vou escolher? Eu quero escolher a V1. Então, ponto AV1 está dizendo, vá para a variável de nome aluno 1, que tem 9 membros ou 9 campos, mas eu quero que esse valor que está sendo guardado vá para este campo. Então, é como se eu pegasse a ficha, né, e tivesse ela com os espaços, e você falasse 8, Anitta, diz 8 em quê? Na AV1. Aí, onde está lá a AV1 na ficha, eu coloco 8. É exatamente o que ele faz, né? É claro que a gente desenha essa ficha para dar a impressão a vocês que é assim, mas na memória tudo é um ao lado do outro, como a gente já falou lá na aula de algoritmo, na 8ª aula. E lembrando que, como eu tenho um vetor de char, eu tenho que usar o sem.getLine, que a gente viu na aula 9, né? Fizemos uma revisão muito rápida na primeira aula de estrutura, que é fundamental. E aí a gente, da mesma forma, unimos pelo ponto o nome do produto. Então, prod1, na verdade, eu botei esse do aluno, depois eu botei prod1. Deixa eu só voltar aqui no prod1. Aqui, ó. Então, finge que esse é aqui. Então, o nome do aluno, prod1, né? Que está lá em lugar indevido, né? Que esse aqui não tem nome, tinha que ser nome do aluno. Depois eu conserto. Bom,
Agora vamos falar de um array de struct, né? Assim, nós fizemos na aula 8, aprendemos a criar um conjunto, um vetor, né? E esse vetor, ele facilitava a nossa vida, porque eu podia armazenar vários dados na memória. Mas como é que a gente faz isso com o struct, né? O tipo é um tipo novo, fui eu que criei, né? Como é que é isso? Bom, é da mesma forma que você declara as variáveis de struct, ó. O struct e o nome da matriz com o seu tamanho, né? Que seria uma das formas. Ou, se for globalmente, nome da estrutura, nome da matriz, tamanho. Exatamente, não tem nada diferente do que a gente fez. Só que agora é com o tipo de vocês. Struct saúde. Float, peso, altura e IMC. Atletas 500. Então, está aqui definido, né? Defini a struct e já declarei o array. Poderia ser separado? Poderia. Olha só como é esse array, né? Também, mais uma vez, eu gostaria que vocês entendessem que é tudo junto assim, ó. Tudo assim, seguido. Eu coloco só em pé, como todo mundo coloca nos livros, para você entender. Então, veja, a variável, ela na verdade é um conjunto de 3 variáveis, que é peso, altura e IMC. Então, cada um dos elementos, né, tem 3 variáveis dentro dela. E você tem 500 elementos assim, onde cada um tem 3 variáveis. Aí você fala assim, então eu tenho 1.500 variáveis. Isso mesmo. Só que com muito mais facilidade, você vai acessar esses campos do que se fosse 3 vetores. Imagina se fosse assim, vetor, peso 500, vírgula, altura 500, vírgula, IMC 500. Nossa, mãe, eu que tenho que associar que um daqui é um daqui, que é um daqui. E aqui não, você vai ver com que facilidade eu vou acessar cada um dos membros dele. Bom, acessando. Primeiro lugar é a posição daquele elemento no vetor, igual que a gente aprendeu em programação em algoritmo. Então veja, atleta 0. O que você quer do atleta 0? É o peso, é a altura ou é IMC? Então, o par de colchete vem ao lado do nome do conjunto, como sempre foi, nada ao lado do peso. Então, veja bem como é que a gente vai fazer. Ó, atleta 0, peso, atleta 0, altura, atleta 0, IMC. Depois, atletas 1, peso. Então, se eu quiser me referenciar ao atleta 1, eu já sei que é atleta 1, ponto peso, atleta 1, ponto altura, atleta 1, ponto IMC. Né? Então, é muito mais fácil do que eu falar, meu Deus, o 1 é o peso dele, a altura também é no 1. Até na hora de construir o código, fica muito mais fácil esse aqui do que os outros, né? Então, uma das grandes vantagens da struct é essa, você poder construir um vetor de struct. Então, o acesso é sempre muito simples. E quando eu preciso alinhar, Anitta? Onde um membro, você falou que eu posso usar variável simples, eu estou vendo você usar, você diz que eu posso usar matriz, e você diz que eu posso usar uma outra estrutura, então isso a gente chama de alinhamento? Sim. Observe que a struct data, ela pode ser usada para muitas coisas, né? Como eu já disse, a data que você se formou, a data que você pegou sua carteira da OAB, a data que você passou no concurso público, assumiu o cargo lá no concurso, enfim, a data que você nasceu. Não, datas, sempre datas. Isso pode ser usado pelo pessoal de folha de pagamento, pode ser usado na secretaria da escola. Então essa é uma struct. Bom, eu tenho aqui uma struct saúde, né? E nessa struct saúde, eu também quero que tenha uma data, porque talvez toda vez que ele vá lá, o médico quer pesá-lo, né? A altura a gente não cresce, só encolhe. Aí quer pesar, não sei o quê, para poder ver se o IMC dele abaixou, ele quer anotar isso. Então, veja bem, se eu fosse criar aqui dentro um outro int, dia, mês e ano, esse não estaria disponível para todos os outros programas. Né? Dentro de um sistema, eu tenho um pessoal da contabilidade que adora data que vence, data que isso, né? Assim, data de pagamento. Quer dizer, eu tenho a data que você nasceu, eu tenho a data que se formou, tudo isso tem que ser guardado dentro de uma instituição. Então, veja bem, eu crio esse tipo data e ele está disponível para qualquer outro tipo que eu venha criar. Só que ele vai ser um membro do meu novo tipo. Olha que coisa chique, uma estrutura como membro de uma outra estrutura, né?
Parece complicado, mas não é. Veja só como ficou bonitinho, né? Eu botei até aqui, data, nível, né? Então eu tenho, na verdade, aqui 4 membros, ó. O membro peso, o membro altura, o membro IMC e o membro nível. Só que o membro nível, ele também tem 3 membros. Aí vamos ver como é que isso acontece, como é que a gente vai poder fazer esse acesso. Tá aqui o desenho que eu coloquei, né? Assim, para ficar mais fácil para o entendimento de vocês. Tá aqui o desenho, o meu atleta, com o membro peso, o membro altura, o membro IMC, e veja que a chave, tomei um cuidado para vir até nível, que seria o 4º membro. Veja bem, o 4º membro disso aqui. Só que esse 4º membro é uma estrutura. Então como será que eu vou acessar, né? Já tem um ponto para acessar um desses 4, mas como é que eu vou acessar esses aqui de baixo do nível? Vamos ver, né, como é que vai acontecer. Então vamos lá, acessando, como é que nós vamos fazer o acessando. Bom, para pegar o membro peso, não tem nenhum problema, né? Agora, para pegar o dia do aniversário, ou o dia da consulta, ou o dia do vencimento, dependendo de onde tiver isso, olha o que eu tive que fazer. Na verdade, eu precisava desse ponto vermelho para pegar um dos membros, que eram 4. Concorda que ele só tem 4 membros. Só que quando chegou no vermelho, ele falou assim, ei, mas eu sou uma estrutura, e eu tenho 3 membros. Ah, então não tem problema. Depois do seu nome, porque todo membro é ligado ao nome da estrutura, por um ponto. Então o que aconteceu? Né? Fechando por aqui, depois do membro, né, do nível, o que aconteceu? Eu tive que botar um outro ponto para que ele pudesse acessar ou o dia, ou o mês, ou o ano. Poxa, mas isso é super legal, porque afinal de contas eu posso usar, né, esse programa, essa estrutura em vários programas meus. E olha só como eu acessaria, ficou aqui para vocês verem, né? Esse é o caso de um atleta, fiz para um atleta só, aqui para você entender melhor esse alinhamento. Aí mostrei para você que só tem um ponto para esses membros. Quando chegou na hora do nível, que ele não era um membro único, ele já era uma estrutura, todos eles ganharam mais um ponto, né? Imagina se aqui dentro tivesse uma outra estrutura, né? Aí teria mais um outro ponto. Então, não se espante, é muito fácil o entendimento. Aí o que eu fiz depois? Eu falei, bom, então agora vamos fazer um vetor, né, de 500 atletas. Como é que fica essa história? Porque do atleta sozinho eu entendi. Então tá aqui o meu vetor, né? Tá aqui o meu, coloquei só do atleta 0, né? Então veja, a posição, que é o deslocamento em relação ao vetor, é a mesma lógica que a gente viu em programação, né? Ela vimos lá em algoritmo, não muda. O par de colchete é colocado ao lado do nome do vetor. E os membros virão depois. Então, ó, atleta 0, ponto peso, atleta 0, ponto altura, atleta 0, ponto IMC. Agora, quando chegou no nível, atleta 0, ponto nível, ponto ano, atleta 0, ponto nível, ponto mês, atleta 0, ponto nível, ponto dia. O que não pode confundir é colocar meu par de colchete lá no membro, a não ser que o membro fosse um outro vetor, né? Então agora, veja só, atleta 0 peso e atleta 0 ponto nível, ponto dia, como foi o outro. O nome do conjunto agora é atletas, aquele outro era só atleta. Então não tem nenhuma modificação. A modificação, na verdade, é um acréscimo, que dá o deslocamento dentro do conjunto, né? Veja bem mais. Agora eu coloquei aqui porque a figura vai ficar pequena, para você entender que cada um dos elementos desse vetor, né, um vetor de struct, é igual àquele dali. Então está aqui do 0, 1 até o 499. Lembrando que o deslocamento primeiro é o 0, porque já está no endereço padrão, isso acontece mesmo com o vetor de struct, e aí o último não seria 500, seria o 499. Então está aqui, ó, um vetor de struct, onde eu agrupei todos os dados que me interessavam, e não 500 vetores. Imagina, nome, nota da V1, nota da V2, nota da V3, a média, a turma, olha só quantos vetores. Né? E aí eu tenho 10 turmas, aí eu preciso fazer tudo isso com 10 turmas? Não, eu crio um vetor desse para a turma 1, com um vetor desse para a turma 2, né? Podendo usar a struct data para todo mundo. Veja só que diferença, né? Estruturas e funções, passagem por valor e passagem por referência. Agora vamos ver a relação, né? Já que eu disse que é tão importante o conceito de struct com as funções, que a gente só vai fazer isso, né? Definir novas structs, né? E usar as funções. Então, passagem por valor, lembra? Na passagem por valor é aquela história que eu falei assim, eu empresto o meu caderno para você,
Você copia, você xeroca, mas você não estraga no caderno. E nada de fazer anotação. Isso é passagem por valor. É a terceirização. Eu dou o meu vestido, eu dou o pano, digo como eu quero, entrego para a costureira. A costureira vai e me retorna o vestido. Então, é diferente, né? Então, isso é a passagem, quando você terceiriza, você tem uma relação dessa. O valor, por referência, pode mexer, você autoriza a ele mexer em todas as suas contas. Então, a passagem por referência. Ele pode pegar seu dinheiro, ele pode pagar suas contas porque você foi para o exterior, você deu uma procuração porque você vai ficar ausente do país. Então, é uma passagem por referência. Então, aqui, ó, defini uma instruct chamada prova e trave e declarei uma variável notas localmente. Veja, está dentro da main. Isso é que eu digo que é dentro da main, localmente. Nós temos uma função aqui, ó. Float, média, ponde. Observe que está simplificada, porque eu não coloquei nome de variável. Está float, float. É? Você fala, cadê o nome da variável? Não, aqui no protótipo eu não sou obrigada a colocar. Já expliquei isso. Eu sou obrigada a colocar no cabeçalho, aqui embaixo. O protótipo é uma declaração da variável, né, da função, mas na verdade você não precisa colocar os nomes das variáveis. É como se fosse um alerta, né? Então você declara, mas não define a função. Quando você define, você precisa do cabeçalho completo, do nome dos parâmetros e, na verdade, dos comandos que ela vai fazer. Então aqui, ó, olha só. Eu pedi a entrada, olha, notas.prova. O que o usuário digitou vai ser guardado numa variável do tipo struct que tem 2 membros. Mas qual dos membros eu quero que ele guarde? Em prova. Então, o ponto prova significa é no membro de notas que eu quero que você guarde. Certo? Nada difícil. E aí ele digitou outra, notas trabalho, a mesma coisa. Agora, ele vai chamar a função e vai passar para a função o valor que está armazenado aqui e o valor que está armazenado aqui. Portanto, não é uma passagem por referência. Ela vai simplesmente, a outra vai receber em P o valor de notas prova, vai receber em T o do trabalho, vai fazer a conta, você tirou 10 no trabalho, você tirou 10 na prova, a sua média ponderada vai ser 10. Vai retornar para este lugar, onde retorna toda a passagem por valor, e é como se aqui tivesse apagado e a sua média 10 aparece aqui. Gostaria que seu 10 aparecesse com 1.0? Então, lembra daquela aula que a gente aprendeu lá em algoritmo lá atrás, né? Da biblioteca Eumanipe, da 10ª aula, onde a gente usava o fixed set preciso para poder definir. Agora está na hora de a gente juntar todos esses pedacinhos, né? Bom, agora nós vamos na passagem por referência. Anitta, olhei esse protótipo e já vi logo. Isso é uma passagem por referência. É? E como você viu isso? Por causa do E comercial. Ah, muito bem. Embora não tivesse o nome da variável. Ah, não. Ah, eu tenho sempre uma dúvida que ficou ali da aula de funções. O E tem que ser colado ao nome da variável ou ao tipo? Como eu falei lá na aula de funções, tanto faz. Pode ser float E espaço P, pode ser float espaço E, P. Bom, aqui eu sabia que era uma passagem por referência. Você vai adorar essa função que eu fiz. Eu defini uma struct internamente, então localmente, é uma struct local, está dentro da main, ninguém mais enxerga, que também tem prova, trabalho e notas, igual a outra lá. E aí eu mandei digitar só a nota da prova. Só a nota da prova. Aí eu passei notas prova. Tudo bem, normal. Só que a função está recebendo, tem um E. Então ela recebe, não é o valor, ela recebe o endereço, como a gente viu lá na aula de funções. Ela recebe o endereço desse membro. E ela vai ter a autoridade de trocar. Olha o que eu fiz. P recebe 10. Ela é uma função do tipo void, porque quando ela troca não há necessidade, não tem retorno. E veja bem o que acontece quando eu... Acho que eu não botei a saída dele. Assim, se você executar esse programa, o que acontece? Você coloca, qual a sua nota? 5. Mas só como ele passou por referência, eu ganho 10, né? Então, veja só, teste esse programa que você vai gostar, tá? Analisando estrutura como parâmetro e como retorno. Isso a gente sempre, geralmente, faz na aula, um exercício, né, no fórum, para vocês praticarem, coloca tudo como funções, depois pede para trocar por uma struct. Isso é muito importante aqui, tá? Muita atenção a esse pedaço. Eu vou refazer o valor, o exemplo que eu dei da passagem por valor, usando a estrutura como parâmetro. Estrutura como parâmetro. Veja que agora eu declarei essa estrutura globalmente. Como eu estou sabendo disso? Porque ela está fora da main. Ah, e também está fora da float. Agora entendi. Então ela está fora de
todo mundo? Sim, ela está fora de todo mundo. Se ela está fora de todo mundo reconhece esse novo tipo notas. Tanto essa reconhece notas, como a outra reconhece notas. Agora, se ela estivesse dentro da NEM, não. Uma vez que ela é declarada fora de todas, ela é global, observe que dentro da NEM, ou dentro de qualquer outra, a gente tem que fazer a declaração igual a gente fazia. Int, matrícula, char, nome 30, float, AV1. Então, esse é o tipo. Veja como ficou chique. A partir de hoje, você fica assim, num outro patamar. Você criou um tipo notas. Né? Se você não falar nada para mim, né, eu vou saber o quê? Ah, esse tipo aí tem 2 variáveis, não sei. O notas é fácil da gente guardar, né? Então, veja bem. Float média veio depois, o protótipo da função veio depois da definição da struct. Porque senão eu não poderia usar notas. Porque senão esse tipo não existiria. Atenção para o detalhe. A struct é definida fora de tudo. E antes de todos os protótipos também. Senão os protótipos não vão poder usá-lo. Então, olha só. Ah, Anitta, como é que eu leio isso? Essa é uma função que retorna um tipo real, né? O nome dela é média ponte. E ela tem como parâmetro uma struct de nome n e tipo notas. Fantástico, né? Então, agora, vamos ver. O aluno entrou com a nota, entrou com o trabalho, aí eu chamei média ponte. Veja o que eu passo. Eu não passo a nota da prova, vírgula, a nota do trabalho, como eu fiz lá naquele outro exercício. Eu passo a struct. A struct tem 2 membros. Um membro é a nota da prova. E outro membro é a nota do trabalho. A struct é de nome aluno. Então, quando eu passo a outra função, no caso média ponte, ela tem que receber como uma struct. E tem que ser igual àquela que eu enviei. Né? Então, se eu definir notas, você nesse momento, na hora que ela vai declarar o parâmetro dela, ela diz que é notas também. Então, ela passou para outra, né? E ela vai receber. E veja, aqui dentro ela vai tratar com a variável n, né? N prova vezes 6 e retorna lá o valor da média ponderada. Aqui esse exemplo é uma estrutura, né, como parâmetro. Eu tenho, então, para isso, preste atenção. Primeiro, defini-la globalmente. Logo depois dos cabeçalhos e do use namespace. Depois, pode ter os protótipos de todas as funções que você quiser. Então, como é que eu sei que ela está como parâmetro? Porque eu olho dentro do parênteses e vejo que ali tem um tipo que eu não sabia até a aula de hoje. É um tipo que eu criei, né? Você poderia não criar notas, poderia criar conceitos, valores, o que você quisesse. Geralmente a gente procura dar um nome bem significativo, né? Mas eu criei como notas, né? Muita atenção para esse exercício daqui, tá? Agora eu vou pegar, fiz um outro exercício que vai usar, ter várias funções para ficar bem complexo, né? Porque eu falei para vocês que o grau de complexidade dessa disciplina, ele é grande, né? Realmente ele é muito grande, mas nós não podemos caminhar muito devagar, porque nós temos muito conteúdo. Você vê que a aula de funções tem não sei quantas telas, a aula de structs tem não sei quantas telas. Por quê? Porque as duas são básicas para a nossa disciplina. E então eu preciso que vocês leiam, né? Não acredite que só assistindo a essa aula você vai conseguir entender tudo. Não, ela é uma ajuda, porque eu tive que selecionar coisas que eu sabia, poxa, eu podia ter colocado esse. Não posso colocar, senão é mais um slide, não vai dar tempo, né? Então, agora eu peguei um programa bem grande e coloquei com parâmetro e com retorno a minha função. Vamos dar uma olhada? Bom, nessa primeira tela, como o programa não dava, né? Eu tentei encaixar, assim, as coisinhas básicas, né? Eu coloquei a minha main, né? Olha que a minha main só chama função, né? E tem um CAD aqui. Ó, eu tenho 3 funções. Assim a gente faz uma revisão da função. A função maiúscula. Lembrando que também na aula na última aula de algoritmo, a gente viu a função strupr da biblioteca C-string, e que eu falei que ela convertia todas as letras de uma vez só para maiúscula. Mas que me preocupa, porque você pode ir para o Linux, você pode ir para um outro sistema operacional, antigamente, até no milênio, como eu falei também lá, não funciona direito. Então eu resolvi colocar a função aqui usando o tuupper, né? Porque o tuupper faz parte da biblioteca CC-type e ela converte o caractere
caracteres de cada vez. Então vai funcionar sempre. É claro que, como eu já disse, se você puder usar STR ou PR, então não precisa nem dessa função. Mas como eu queria um monte de funções, eu coloquei, tá? Então tem uma função, veja bem, observe que a definição da minha struct CAD, ela está fora de todas as funções. Todas, né? Então, logo depois vieram os protótipos. Lembrando, o protótipo, esse é um protótipo void, sem retorno, da função maiúscula, e ela vai receber, né, um vetor de char. Lembre-se que o par de colchete não tem valor para que ele possa receber qualquer vetor de char. Ele pode receber o endereço, ele pode receber a profissão, ele pode receber meu nome, né? Então, assim, varia. Então, ele vem vazio. É assim mesmo. E, na verdade, isso é uma passagem por referência, porque o vetor de char já é um endereço, né? Você vê que eu não boto E, não coloco E nenhum aqui, e, no entanto, funciona perfeitamente. A segunda função, olha como ela é importante. É uma função de retorno CAD. CAD? O que é CAD? Vi aqui em cima e vi CAD é um tipo de uma struct que eu defini, é um novo tipo. Ah, fantástico. Então ela vai retornar aquela história de que a função só pode retornar uma coisa. Eu queria tanto, teve épocas que eu queria retornar o nome e a altura, ou então o número de inscrição e o tempo que ele fez na natação, do melhor atleta, e eu não conseguia fazer isso, que falava, não pode, só pode retornar uma coisa. Mas olha só, se eu tenho uma coisa, CAD é um tipo, é uma variável, né? Eu posso retornar um char, eu posso retornar um float. Então, veja bem, o tipo de retorno dele é um CAD. Variável que retorna, e funções que retornam, tem que ter alguém para receber. Ou um cout para exibir, ou uma outra variável para receber o valor que ela retorna. Então, veja só que interessante. Então, a minha segunda é uma função com retorno do tipo struct, de nome CAD, e o nome da função é entrada. Ela não tem parâmetros, tá? A minha terceira função é uma função também sem retorno, né, porque é do tipo void. O nome dela é exibe, mas ela tem parâmetros. E veja bem, ela tem como parâmetro um tipo CAD, que é um tipo de struct definido por mim, que você vai definir nos seus exemplos. Você definiu, né? E você chamou de func, né? Funcionário. Tá, legal, tá bom. Então, o tipo é CAD, que é uma struct, que tem 2 membros. Então, ótimo, você passa isso de uma vez só. Que maravilha! Ótimo. Então, atenção para a main, né? A main tem uma função, ela tem declarado uma struct de nome funcionário, do tipo CAD, porque ela vai receber, né? É claro. Funcionário vai receber entrada. Olha só, vamos dar uma olhada na função para depois analisar aqui. Estrutura como retorno. Observe que quando eu coloco CAD entrada, significa que ela vai retornar, né? Por isso que está aqui. Então vamos ver a função. CAD entrada. Olha que grande essa CAD entrada. E tem um temp chamado CAD também. É um temp. Você vai ver que é ele que vai retornar. E tem um char lixo sem. Por que você fez isso, Anitta? Porque a gente fala assim, olha, digite um número com 30 caracteres. Aí o usuário vai lá e digita 45, 80. Então a gente cria uma variável que eu chamo de lixo, você chama como quiser, e faz assim um trecho de proteção. Nome do funcionário até 30 caracteres. Leia, sem getLine, lixo, sem. Enquanto a strlen de lixo for maior que 30, meu filho, eu não disse que é no máximo 30 caracteres, blá, você vai com aquela história todinha para ele, né? Quando ele obedecer você, finalmente, quando acabar esse trecho de proteção, você manda copiar, né? Olha onde eu vou copiar. Você vai copiar o que está guardado em lixo, que tem 100 espaços, dentro do membro de nome, dentro da struct de nome temp. Foi por isso que eu criei uma CAD temp. E a CAD temp, ela tem 2 membros. Aqui, ó, a CAD tempo tem 2 membros, o nome e idade. Esses são os nomes dos membros. E aí, quando eu vim para cá, essa CAD temp foi assim. Depois, dentro dessa função, eu chamei uma outra função, a função maiúscula. E enviei para ela somente temp.nome. Porque eu não vou mudar a idade, para quê? Converter para maiúscula idade. Depois, peço a idade e armazeno em temp. Veja bem, quando eu faço isso na minha função maiúscula, você fala, cadê o E da função maiúscula, Anitta? Não tem. Por quê? Porque o vetor já é um endereço e eu não preciso
a referência, né, passar por referência, porque ela já passa por referência. E aí, o fato de eu enviar o nome daquele membro lá aqui da minha função anterior, que eu botei temp.nome, eu mandando para lá, ela está recebendo o endereço, ela converte para maiúsculo aqui, com esse fora aqui, todinho, e veja que não tem retorno, porque a referência é como se todo mundo pudesse acessar o mesmo campo, só que eu acesso com um nome e você acessa com outro, mas o campo é o mesmo, podemos mexer. Imagina que já estejamos trabalhando em conjunto e nós temos uma área, você mexe no programa, eu vou lá, mexo, ajeito, então o nosso acesso é diferente, mas aquele campo é o mesmo para os dois, podemos até ter outro nome diferente, né? E aí veja só que interessante, ela no final, que ela recebeu a entrada de dados, ela retorna, também retorno, né? Ela retorna a temp. Isso é porque faz de madrugada, fica cansada, né? Então, quando ela retorna exatamente temp, né? Então, ela retorna esse vetor de struct, essa struct determinada lá globalmente, e que aqui dentro eu pedi para declarar a variável temp, que é desse tipo, né? Então, quando ela retorna temp, que vai retornar duas coisas. Ela retorna a idade e o nome já convertido para maiúscula. Fantástico isso, né? Agora, quando ela retorna, veja bem, tem alguém para recebê-lo, ó. Toda função que tem retorno tem que ter alguém para receber. E tem que ter alguém para receber como? Alguém que seja do mesmo tipo dela. Por isso que tem funcionário. E, quer dizer, como se cai de funcionário, fala assim, olha aqui sou eu, funcionário, aqui tem lugar para o nome, aqui tem lugar para a idade. E você está me retornando dois valores. O primeiro vai para cá e o segundo vai para cá. Olha só que bom, né? Então, assim, é uma coisa assim que tem que amadurecer muito para poder usar, mas é importante, né? Deixa eu voltar aqui. A estrutura como parâmetro, né? Então agora eu quero exibir. Então na hora que eu vou exibir, eu chamo essa função, passando para ela a minha estrutura. Foi o contrário da outra, né? A outra retornou para mim uma estrutura. E essa não. Essa vai então voltar, vai receber. E quando ela recebe já meu nome convertido para maiúscula, e ela recebe a minha idade, e ela exibe aqui o nome. Agora, a Anitta, que ela chamou de funk, aqui também chamou de funk, você tem que chamar sempre de funk, todo mundo? Não, é porque eu estava inspirada, então eu botei tudo, porque funk parece funcionário, né? Eu botei todo mundo igual, mas pode ser nomes totalmente diferentes, como eu disse. O que importa não é o nome, né? É o que passa, né? Então, nós estamos nós aqui, esse programa é muito importante, né? Deixa eu botar aqui, né? Ele é muito importante, tem 3 funções aqui, por favor, dá uma olhada, com muito carinho. Aqui o tempo eu vou ajeitar, né? Depois eu ajeito e passo para vocês. Função como membro de estrutura. Isso, assim, eu tinha que decidir qual seria o último elemento, né? Dessa aula que tem tantas coisas boas. Eu falei, bom, função como membro de estrutura, que eu acho que é tudo de elegante que existe, né? Aí criei aqui, ó. Cabeçalho, IOStream, o cstdlib e o namespace. Ficou sozinho, coitadinho, nessa página, porque eu precisava colocar junto a minha função. Olha o nome da minha struct. Struct, o nome dela, manipula números. Observe que tem meu par de chaves e o meu ponto e vírgula. Veja que struct diferente. Ela é uma struct que tem 2 membros, mas os 2 membros dela são funções. Fantástico, né? Essa é a função contra algarismo que a gente viu também lá na aula, acho que foi na aula 10, eu não me lembro, né? Onde a gente conta os algarismos do número, já que nós temos a função strlen, que conta os caracteres, né? Da biblioteca CString, e não tínhamos nada com numérica. E como eu gosto de matemática, eu tinha que colocar essa, né? Uma vez que me ensinaram isso, eu fiquei apaixonada por essa função. Então aqui, int conte igual a 0, quer dizer, é um contador que ele vai contar quantos algarismos tem, e usa o ABS no inteiro, faz parte da biblioteca cstdlib, né, para poder tirar sinal, né, para contar os algarismos, seja negativo ou positivo. Se o número for igual a 0, então retorna logo 1, porque ele só tem um algarismo. Se não, ele vai, enquanto ele for maior que o 0, vai dividindo até retornar conte, né, essa é uma função. Dentro, o segundo membro é uma função também, função quociente hash. Olha só uma coisa que eu coloquei para vocês. Ela é uma função do tipo void. Nós sabemos que void não tem retorno. Mas quando a gente viu funções, eu coloquei assim, retorno, não tem retorno, aí um valor, ou simplesmente um return. Mas nunca dei um exemplo. Estou dando aqui agora um exemplo. Veja, eu estou com um problema. Eu criei uma função de quociente hash. Mas,
Se o quociente for zero, se o dividendo for zero ou o divisor for zero, isso não tem sentido nessa divisão. Primeiro, se o divisor for zero, eu não posso fazer a divisão. E se for o dividendo, dividir 0 por 4 vai dar zero. Grandes coisas. Então, assim, ó, se botou zero de palhaçada, ou então quis testar, zero ou negativo, porque nós estamos falando só de quociente resto, ou um ou outro, vai cair fora. Mas como cair fora se ela é uma void? Então, veja bem, void geralmente exibe as coisas que você quer. Então ele vai exibir sem resultados. E olha que interessante, eu coloquei aqui o return. Esse retorno sem nada é como se ele fosse, sai fora daí. É como se fosse assim um break, né? Que a gente tem lá no switch, cai fora disso. Então o return sem nada é desses casos, quando eu uso void, se eu quiser impedir que ele continue, porque se eu não colocar esse return, ele vai continuar a fazer a coisa e vai dar errado. Então cai fora, mas não leva nada, né? Não retorna nada, porque void não retorna. Então nem tem o que retornar, é como se perdesse isso assim, lá por aí por dentro da máquina. Mas caso A seja menor que B, eu fiz uma troca, né? Para poder fazer o dividendo quociente, e ele exibe, essa void exibe quociente e resto. Agora, como acessar essas funções? Veja só que coisa chique, ó. Qual é o nome da estrutura? Ah, o nome da estrutura que você deu aqui, você colocou manipula números, e vamos ver aqui. Ah, você criou aqui, ó, tipo, manipula números. Nome da variável estrutura, num. Ah, tá, então tá bom. Olha só, total de algarismos, olha só como você chama. Chama da mesma maneira que a outra. O nome da sua estrutura, num. Separado por um ponto, o membro. Ora, mas se o membro é uma função, o nome da função vem. A única coisa que tem diferente é que vem um par de parênteses. É assim que é a função. Então você chama a função como membro de uma estrutura, né? E você pode fazer uma estrutura com todas as funções que você quiser e sempre chama pelo membro, né? Já essa daqui, ela é uma void. Void não precisa de nada, né? Então ela não precisa usar o cout como essa usou. Você chama da mesma maneira. Num, porque aqui eu chamei de num, poderia ter chamado funções, ponto, separando o membro. Mas só que o membro é uma função. Se é uma função, toda função tem um nome, tem um par de parênteses e tem uns argumentos. Argumentos esses que você vai ver, que são os parâmetros, que você vai ver quando definiu a sua estrutura, né, a sua estrutura. Então, eu poderia ter dado o exemplo, né, de matriz, mas eu achei que o mais interessante seria o da estrutura. Vamos chegar ao resumindo, porque a luzinha já piscou, né? Eu já cheguei ao final, né? Bom, essa aula, ela é muito, mas muito importante. Né? Eu tentei mostrar aqui os pontos principais dela, ela é enorme, né? Eu sei que talvez a dúvida que você queira fazer, queira perguntar, queira tirar, talvez eu não tenha falado, mas isso não tem problema. Para isso existe o fórum, né? Eu tentei pegar os assuntos mais importantes e o passo a passo, porque as pessoas falam, eu não sei como é que eu boto o ponto, eu não sei como é que eu defino a struct. Então nós fizemos 4 definições de struct. Eu sei que é pouco, teria que ser mais, né? Mas eu fiz o que eu pude dentro desses 50 minutos aqui. Tanto é que hoje eu peço assim desculpas a você, porque não vai ter bate-pronto. Porque senão, se eu fosse fazer o bate-pronto, eu teria que tirar algum exemplo desse. Ainda fiquei devendo a parte da matriz como um dos elementos, né, um dos membros da estrutura. Mas isso está bem explicado lá na aula. É por isso que hoje não tem um bate-pronto, somente hoje, né? Então vamos até a próxima aula. Aguardo você.